Olá, bom dia. Sexta-feira Santa de 2023. Muito obrigada por você acessar as minhas redes sociais e se inscrever. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Tereza Oliveira. E normalmente eu venho até as redes sociais para falar de um tudo, para falar da vida. Se interessar você, ótimo, eu vou ficar muito agradecida também. Hoje eu vim aqui por um motivo muito especial. O motivo muito especial é a minha contínua indignação com relação ao avanço da criminalidade, principalmente em São Paulo, que é onde eu vivo. Então é onde eu presencio mais de perto tudo isso. Eu vou fazer uma comparação para vocês que parece bobagem, mas não é. Quando a gente teve a pandemia, o mais forte da pandemia, a gente tinha médicos para cuidar das pessoas que se contaminavam com Covid, e muitas vezes o médico, não teve resultado. Milhares de vezes, vamos dizer, 700 mil vezes não deu certo, porque chegou no limite do médico. Mas graças a Deus teve a vacina, e a vacina diminuiu muito as mortes, e a gente hoje vive na convivência com a Covid, mas certos de que com a vacina, se a gente tiver o vírus, provavelmente não seremos hospitalizados e não morreremos, principalmente nós idosos. Eu vou fazer a comparação de tudo isso que eu disse com a criminalidade. Pois é, porque o que acontece? Nós vivemos há alguns anos, e nesses últimos anos, uma pandemia de criminalidade, uma pandemia de assalto, de falta de respeito, de vontade de matar, de crueldade. A polícia na rua, a polícia, assim como o médico, faz aquilo que pode e até um pouco além. Mas infelizmente para a criminalidade ainda não tem vacina. Então o que acontece? A gente continua morrendo deste mal. Muitas pessoas continuam morrendo deste mal. Às vezes por conta de um celular, às vezes por conta de um carro, às vezes por conta de uma saidinha de banco. Enfim, muita gente morre e muita gente é brutalmente espancada por conta de um assalto. Para levar o quê? Para levar bens materiais, para levar um celular, para fazer o Pix e achar que aquele dinheiro que ele vai tirar daquela vítima, que seja 100 mil, 200 mil, 500 mil, não vai mudar a sua vida. Sabe por que não vai mudar a sua vida? Porque quando rouba, tem que roubar de novo para continuar a gastar o dinheiro. E quem trabalha, normalmente, tem um X por mês e pode se programar. O ladrão não pode se programar. Ele tem que ficar roubando constantemente. Por quê? Porque ele não trabalha. Simples assim. Porque ele não trabalha. Ele tira daqueles que trabalham. Então, o que eu vim pedir aqui hoje? Eu conheço muitos políticos. E alguns políticos me conhecem. Mas eu estou decepcionada com o mundo político. Por quê? Porque o repertório de vocês está um pouquinho raso. O repertório dos políticos desse país se limita única e exclusivamente à economia, o orçamento, o que vai para um lado, o que vai para o outro, o que o cara fez de errado, o que o cara fez de certo, é xingamento. E uma série de outras atitudes que simplesmente eles são pagos para fazerem leis, para fazerem projetos de lei e aprovarem leis que melhorem a qualidade de vida do brasileiro, mas eles não fazem. Então o que está acontecendo nesse país? A criminalidade está solta, está em todos os lugares, Essa semana eu passei por um trauma, um nervoso incrível. E eu não estou falando de criminalidade só porque eu passei por isso, não, porque eu trabalhei muitos anos no sistema penitenciário. É só vocês irem atrás do meu currículo que vocês vão ver
que eu trabalhei muitos anos no sistema penitenciário. Então eu sei o que eu estou falando. Eu não estou falando de bobeira. Mas essa semana eu passei um trauma muito grande, há 2 dias atrás, no dia que aconteceu aquele caso horrível daquele cidadão com uma machadinha matando criança em Santa Catarina. Enquanto acontecia aquilo, uma pessoa muito amada minha, da minha família, um trabalhador, voltando para casa, na Marginal Tietê, jogaram uma pedra. A pessoa foi obrigada a parar, e quando a pessoa parou, 2 homens assaltaram, e não contentes com tudo que estavam levando, deram uma voadora nessa pessoa muito amada minha, e essa pessoa foi parar no Rio Tietê. Só que os vagabundos foram embora e a pessoa ficou jogada lá, aproximadamente das 3 horas da manhã até as 10 horas da manhã. Não conseguia socorro. Por quê? Porque na Marginal Tietê as pessoas passam muito rápido. Só que o que me estranha é que nesse período, entre 3 e 10 horas, o carro ficou lá, de porta aberta, com o pneu estourado, e não passou nenhum policial, não passou ninguém que achasse estranho aquilo. E se achou estranho, por que não ligou 190? Essa pessoa muito amada minha, graças a Deus não morreu, mas está muito machucada, realmente tem alguns meses de recuperação. E a única coisa que eu posso fazer hoje, Sexta-feira Santa, é agradecer a Deus que não tirou a vida dessa pessoa que eu tanto amo da minha família. Porque na situação que a pessoa ficou jogada ali, era para ter morrido. Assalto. E eu fui ontem para Marginal Tietê e percebi que nas muretinhas, se você for, você perceba quando o trânsito for um pouco mais lento, nas muretinhas já tem espalhado algumas pedras, sabe? Estrategicamente colocadas para fazer exatamente esse tipo de assalto. Agora, se eu vi as pedras, outras pessoas viram. Então a gente não pode ser omisso mais. A gente não pode ser omisso mais. A gente tem que cobrar. Não dizem assim na época de campanha, vota em mim e depois vem atrás de mim e cobra de mim. Então eu estou cobrando dos políticos leis mais duras, políticas públicas que consigam fazer com que essas pessoas retomem a normalidade do convívio na sociedade. Quando eu digo retomem a normalidade, que sejam seres humanos normais e não esses demônios que estão soltos na rua. Ah, mas é a droga. Nem sempre é. E o problema da gente é exatamente esse. Primeiro, achar que criminalidade é um problema social. Não é. É um problema de foro íntimo de cada um. É um problema de índole, tá? Me desculpe. Segunda coisa, que a gente aceita qualquer tipo de atribuição que fazem ou de determinação que fazem. A gente, não, é isso mesmo, é por causa da dor. Não, não é. Esse problema de foro íntimo tem que ser resolvido. Esse problema de caráter tem que ser resolvido. Agora, tanto quanto a pandemia, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: a pandemia teve vacina. A única vacina que dá certo para diminuir a criminalidade é trabalho em conjunto da sociedade, cobrando dos nossos deputados políticas públicas para atender esses sem respeito, né? E políticas públicas que recoloquem essas pessoas no eixo da convivência humana. Então, eu acredito que mais ambulatórios de saúde mental. Talvez, não sei. Mas que essa discussão seja aberta por todos os políticos. Porque enquanto vocês ganham os seus salários, muitos trabalhadores perdem os seus salários nas ruas e perdem a vida por conta da criminalidade. E não adianta culpar a polícia, porque a polícia faz o papel dela. Mas se lá
na Alesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, vocês não cumprirem a parte de vocês, não adianta nada. E olha, daqui para frente, se a gente não tomar cuidado, é melhor não ter político. Então, pessoal.